Boa noite a todos, a todas. Muito obrigado pela participação. Vamos começar o terceiro curso do Dostoiévski com Filosofia de 2022. Um russo na roleta. A gente vai conversar com a obra Um Jogador. Um russo na roleta. Fiquei tentado a colocar roleta russa no título, mas obviamente está bem diferente, bem distante da questão que esse título, né, traz para a gente. Então, nosso curso tem 4 aulas, como eu vou mostrar agora para todos, né, como é que vai ser dividido. Mas antes de a gente falar das aulas em si, vamos falar da bibliografia. No material que eu enviei já está colocada a bibliografia, são essas 5 obras. Na verdade, aparecem até um pouco diferente de dos outros cursos, aparecem 2 obras de Dostoiévski. A primeira, até mais antiga do que Um Jogador, é o Notas de Inverno sobre Impressões de Verão, que é uma espécie de diário de viagem, né? De fato, as notas de inverno sobre impressões de verão, como a gente vai ver na sequência, foram anotações que Dostoiévski fez durante o inverno de 62, 63, que fala da viagem dele, a primeira viagem à Europa, que ele fez em 62. Hoje a gente vamos apresentar quais foram as viagens que ele fez no período que a gente está, né, colocando antes do Jogador e que influenciaram a obra Um Jogador. Então, nossa apresentação de hoje, de forma similar à que foi no Idiota, vai ser os momentos anteriores à criação da obra Um Jogador. Então, esse livro, Notas de Inverno sobre Impressões de Verão, vai ter um papel importante, porque ali estão as observações de Dostoiévski, no período que eu citei, sobre a sua primeira viagem à Europa. Observações estas que vão aparecer encarnadas nas personagens de Um Jogador, como também vai ser algo a ser visto aqui na sequência. A obra principal, Um Jogador, ou O Jogador, né, como a gente falou no final lá do curso Idiota, escrito em um mês, em 1866, publicado em 67, mas tem essa característica, né? O Dostoiévski escreve essa novela em um mês, com a ajuda da Ana, que veio a ser a sua segunda esposa. Então tem também toda uma certa roleta, um certo jogo, né? No sentido amplo de interpretação, sobre a produção da própria obra, né? Então é interessante também colocar isso dentro dessa perspectiva de análise. Está aqui uma obra que tem acompanhado a gente nos cursos, Dostoiévski como escritor em seu tempo, do Joseph Frank. Essa é a versão condensada de 2018, a versão condensada da biografia monumental em 5 volumes, uma versão, apesar de condensada, bastante extensa. Recomendo para aqueles que se interessam pela literatura russa, no geral, específica, literatura russa e história russa no geral, e sobre Dostoiévski mais específico, ótima obra. O estilo de Dostoiévski, do Tirkov, também uma obra muito interessante, na qual esse estudioso, esse pensador russo faz uma abordagem. Oi, Márcia, boa noite. Faz uma abordagem sobre várias obras de Dostoiévski, inclusive Um Jogador e também O Idiota, que a gente há pouco estudou. E esta última, que é também uma espécie de diário, mas não no sentido, né, forte da palavra, na qual Ana Grigorievna Dostoievskaya, né, é o nome do marido, conta a história dos dois juntos. Eu recomendei esse livro também no curso do Idiota, porque, de fato, o Idiota já é o período que ele está casado com ela, então aparecem várias passagens, né, na ótica dela nessa obra. Mas no nosso curso de hoje, o interessante é porque ela conta esses momentos que ela conheceu o Dostoiévski, né? O livro, na verdade, começa aí. Começa ela conhecendo Dostoiévski em outubro de 1866, quando ela chega como estenógrafa para ajudá-lo a produzir essa obra. Então ela vai dar a impressão dela, como é que ela enxergou o Dostoiévski, como é que foi esse trabalho dela com ele. Então é muito interessante essa obra, que permite a ótica dessa mulher, né, sobre o que aconteceu, e também depois, como eu falei, na vida dos dois em conjunto. Eu gosto sempre de lembrar que
que se hoje Dostoiévski é conhecido como esse grande escritor, né, por alguns o maior escritor, certamente um dos maiores do mundo, a Ana tem tudo a ver com isso. Ela deu uma arrumada na vida dele, que é impressionante como que, de fato, ela tem um papel não só no sentido do amor, né, do carinho, do acolhimento, da relação amorosa. É muito bonito ver a relação dos dois, é muito bonito assim, o casal, mas também na parte comercial. Ela organizou, porque ele era uma bagunça. O Dostoiévski era bagunçado demais, vivia devendo. Então a Ana também ajudou muito, ela passa a publicar as obras dele ao longo da vida em comum. Então ela, de fato, arrumou a vida dele. Então é uma leitura, está publicada em português, como está aí, né? É uma leitura muito interessante para quem, né, se interessa por esses temas que a gente está discutindo nessa jornada aí com Dostoiévski. Bom, então essa bibliografia eu sigo para a gente falar, antes de mostrar o plano do curso, falar também do plano do curso, mas falar dos eixos que a gente vai estar não só olhando durante a leitura do livro, mas também olhando na aula de hoje, como é que essas coisas, digamos assim, floresceram para depois aparecerem na obra. Né? São 3 eixos temáticos que vão estar dentro dessa obra, um jogador. Então, o título, na tradução da editora 34, é sempre lembrar que essa tradução do russo é bem diferente, para dizer o mínimo, né? Então, não só um jogador é traduzido também como o jogador, como esse também subtítulo aparece de outras maneiras. Mas a tradução do Boris Schneiderman, da editora 34, é um jogador, apontamentos de um homem moço. Inclusive, Álvaro, você perguntou sobre isso no curso do Idiota, o Boris, em russo, na verdade, é Baris, ele usa um jogador, né, o artigo indefinido, por causa da tradução do subtítulo, apontamentos de um homem moço. Então ele optou por essa tradução. Né? Isso está no pós-fácil do próprio livro, escrito pelo tradutor. Apontamentos de um homem moço mostra que o livro tem uma marca parecida com uma obra anterior e importante do Dostoiévski, que é o Memória do Subsolo, tem a marca da narrativa na primeira pessoa. Então, na verdade, a gente vai conhecer o protagonista contando a história sobre a sua ótica. Né? Então, é um livro que tem essa marca também, como se fosse, abre aspas, uma espécie de um diário. Né? Então, os eixos que a gente vai explorar, que o livro explora e a gente vai estar olhando, são o jogo, né, a relação das pessoas com o jogo, na verdade, com os jogos do cassino, mas especificamente, mais detalhadamente, com a roleta. O amor, e aí a gente pode dizer até do jogo do amor, né? Então você vai ter também essa forma de tratar as relações amorosas, também como uma espécie de uma ótica, como se fosse um jogo, e os europeus, né? Botei o europeu aí no singular, mas os europeus. Então vai aparecer aí o olhar de Dostoiévski, através do seu protagonista, né? Sobre os europeus que vão estar expostos na obra. Né? Mais especificamente, franceses, alemães e ingleses. Né? Esses 3 grupos, essas 3 nações, esses 3 povos, né, representados na obra, e em grande medida, por isso que eu comecei, né, na bibliografia com notas de inverno, porque são os países que o Dostoiévski conheceu na sua primeira viagem à Europa e tem mais observações sobre esses países. Então vão estar presentes nas personagens, né, nos alemães, franceses e ingleses, que vão aparecer na obra, bem a partir dessa primeira viagem dele. Isso a gente vai estar olhando ao longo da apresentação. Então são esses temas que a gente vai estar explorando e o nosso programa é este. Né? Hoje, dia 20. Oi, Cantuária, boa noite. Hoje, dia 20, a gente começa com a aula com o título Um Viajante, porque a gente vai, de fato, estar olhando a viagem do Dostoiévski na Europa, né? As 3 viagens que ele faz no período que a gente está analisando. Na semana que vem, um poeta, depois uma russa e, por fim, um amor. Mantive aí também o artigo indefinido nos títulos das aulas.
Conforme a gente vai avançando, vai ficar mais claro porque esses títulos, o nosso foco hoje é nesse Um Viajante. Vamos ver primeiro, né, esse Um Viajante, quais foram as viagens. Dostoiévski, a partir da década de 60, vai à Europa inúmeras vezes, mas começa aí. Em 62 é a primeira, verão de 62, é a primeira viagem de Dostoiévski para o exterior. É interessante fazer a relação que nosso curso anterior foi do Idiota. Né? Vale a pena lembrar isso que eu vou falar agora. O Idiota é uma obra posterior a Um Jogador. Então, tudo que a gente viu no curso Idiota, inclusive a viagem que ele faz com a Ana, né, que é uma viagem que a gente chama de exílio voluntário, porque ele foge das questões que vivia em relação às dívidas, em relação à família que o explorava, né? Ele faz essa fuga em 67 para salvar o próprio casamento, né? E essa fuga vai engendrar a obra O Idiota. A gente agora volta, vamos olhar os capítulos anteriores a isso. Ou seja, as viagens que ele fez antes de conhecer a Ana, antes de casar com a Ana, né? E num período, vejam que os anos, né, as viagens estão entre 62 e 65, num período em que ele não era o Dostoiévski do Crime e Castigo. Porque se é verdade que Crime e Castigo, né, é uma obra tão significativa e imponente mesmo na história de Dostoiévski, antes, né, é verdade também que a gente conhece ele muito por ela, antes suas obras já tinham tido alguma repercussão. Por exemplo, Escritos da Casa Morta, própria Memória do Subsolo, mas realmente o grande trampolim é o Crime e Castigo. Né? Então, a gente vai estar olhando um período pré esse momento de maior exuberância desse escritor. Né? Então, esse é um momento que a gente vai estar olhando, e muito especificamente desse período, né, que ele volta da Sibéria. Lembrar que o Dostoiévski passa os anos, a década de 50, quase completamente, na Sibéria, 4 anos de cadeia, depois 5 anos também preso a um serviço militar obrigatório, fazia parte da pena que ele teve em 49. Então, a década de 60 é a década que ele retorna para São Petersburgo e vai reconstruir uma carreira de escritor que tinha sido interrompida com a sua prisão em 49. Então, vocês vão ver na Folha, a Folha de hoje... Oi, Ana, boa noite, não tinha visto ainda. A Folha de hoje, ela tem no início uma carta que Dostoiévski escreveu para um poeta em 1861, ou seja, justamente no início dos anos 60, que a gente está falando, que é uma década importantíssima na história russa, e que ele fala do desejo, principalmente de ir à Itália. Então ele fala sobre essa vontade de ir para o exterior, que só se concretiza cerca de um ano depois, em 62, como a gente vai estar olhando. Então a primeira viagem no verão de 62, né, um pouquinho depois, mas vou simplificar, em que os roteiros são muito parecidos. Né? Ele viaja Alemanha, França. Na primeira viagem vai à Inglaterra, nas demais ele não chega aí à Inglaterra, e Itália. Né? Então as viagens se concentram nesse roteiro, com exceção da Inglaterra, que ele só visita na primeira. Alemanha, França e Itália, ele faz visitas também em 63 e 65. Vejam que, tirando aí a segunda viagem, que vai até novembro, né? Todas elas ali começam por volta de junho, julho, agosto, ou seja, são viagens programadas para pelo menos iniciarem no verão. Em cada uma dessas viagens, eu vou tirar uma marca que vai estar presente na obra Um Jogador. Tá? Então é isso que a gente vai estar fazendo a partir de agora, na sequência da apresentação. Muito bem, então a primeira viagem, nossa primeira estação na aula, a primeira viagem é uma viagem que está, como eu falei, relatada na obra Notas de Inverno sobre Impressões de Verão, que na tradução da editora 34, ela aparece junto com um conto chamado O Crocodilo, que também é um conto que tem uma crítica à sociedade europeia, especificamente à sociedade capitalista, né, à sociedade do mercado, ao dinheiro. Então, o Dostoiévski, como a gente já sabe, e aqui vai aparecer reforçada, né, essas imagens, essa perspectiva,
tem uma preocupação enorme com a chegada do capitalismo europeu na Rússia. Então, o Crocodilo é uma obra que tem, uma obra, é um realismo mágico e que é uma crítica à Alemanha, enfim, à sociedade industrial capitalista. E nessa tradução da 34 vem, portanto, Notas de Inverno também. A outra é uma editora, outra editora que tem somente o Notas de Inverno também, aparece aí. E na imagem de baixo, a imagem que está atrás de mim aqui, a imagem do cassino de Wiesbaden, na Alemanha, como o próprio nome já revela, que é, digamos assim, o momento em que Dostoiévski conhece o cassino. Eu lembro que na Rússia de então, o jogo era proibido. Então, Dostoiévski, até 62, nunca tinha posto o pé dentro de um cassino. Então, sua experiência de viagem para a Europa vai ser a experiência de contato direto com a sociedade capitalista, né? A Rússia de então era praticamente feudal, podemos dizer assim, mas então o contato com a sociedade capitalista, com a sociedade do dinheiro, do mercado, mas não seria nem mais, mas também com o cassino. Ele nunca tinha colocado os pés no cassino pela razão que eu acabei de expor. Então essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo, e na obra Um Jogador, elas vão estar naturalmente coladas umas às outras, né? Essa sociedade do mercado, do dinheiro, e o que aparece dentro dos cassinos como uma experiência, né, colada ao capitalismo. Então esse é o momento em que Dostoiévski faz esse contato. Eu vou contar aqui algumas coisas retiradas da biografia do Joseph Frank, algumas retiradas do Notas de Inverno, e algumas retiradas das cartas. Essas cartas têm diferentes fontes, então não estou colocando nenhuma bibliografia quanto a ela, né? Tem muitas fontes diferentes de cartas, livros, alguns em inglês, enfim. Então vou estar fazendo essa caminhada aqui para cada uma das viagens com essas três marcas. E vamos começar então, já que para sair da Rússia e para chegar, né, primeiro país ali a se cruzar na ida para a Europa é a Alemanha. Então, o primeiro que fica marcado, tanto na biografia quanto no Notas de Inverno, é a decepção de Dostoiévski com a Alemanha. Então, essa decepção alemã não é o 7-1, tá certo? Não, se alguém lembrou do 7-1, não é, mas é parecido. No caso do nosso escritor, foi parecido com a nossa história do 7-1, em outra dimensão, naturalmente. Vamos ver o que se fala dessa primeira ida à Europa e do contato de Dostoiévski com a Alemanha. A gente vê inúmeras obras, né, do escritor como que ele se incomodava com os alemães, né, porque, na verdade, a Rússia tem uma relação com a Alemanha que já é milenar, podemos dizer assim, lembrando que a Rússia começa no século IX, né, então a gente pode chamar de milenar, e algumas figuras da aristocracia russa têm raízes alemã. Uma das figuras da aristocracia russa que foi imperatriz e que era alemã era Catarina II. Ela tem uma raiz alemã. Então, assim, a aristocracia russa tinha muita presença dos alemães e existe ali uma espécie, mal comparando, não caberia fazer uma comparação, não posso fazer essa comparação tão precisa, mas apenas como uma imagem, mais ou menos uma rivalidade Brasil-Argentina, né? Botando muitas aspas, porque tem muitas diferenças. Estou só chamando a atenção que a rivalidade ali entre a Rússia e a Alemanha ela é antiga, e o Dostoiévski é muito crítico, se incomoda bastante com isso. Então, quando ele vai para a Alemanha, isso talvez seja reforçado, como parece aqui está dizendo. Então, diz o Frank, sobre a viagem dele, que os primeiros contatos com a vida europeia na Alemanha violaram todas as regras e regulamentos das autoridades de renome. Perceba que o que está em aspas aqui é o que está retirado da obra Notas de Inverno. Nós estamos lendo o Joseph Frank, mas tudo que aparecer em aspas são citações de Notas de Inverno. Nada, nem Unter den Linden, uma avenida de Berlim, nem a Catedral de Colônia, despertara nele o desejo característico de cair de joelhos. Tudo era terrivelmente perturbador. Então, isso o Frank está falando em relação a como ele coloca no Notas de Inverno. Sua reação, e aí vamos entender
O que tá por trás dessa reação de decepção com a Alemanha? Sua reação brota diretamente de toda a relação ambivalente da psique russa, o psique, com a cultura europeia. Vamos lembrar que essa ambivalência é exatamente aquilo que está tão presente na reflexão de Dostoiévski, né? Então aparece aqui na sequência do texto. Ó. Expressa, qual é a ambivalência? Né? Uma adoração da Europa induzida pela educação. Então, acabei de citar Catarina II, podemos voltar um pouquinho mais no tempo e lembrar que Pedro I funda São Petersburgo para ser uma espécie de, aspas, colônia europeia dentro da Rússia. Então, toda essa busca das influências do Ocidente para dentro da Rússia já fazia parte dessa educação do russo, né? Então, uma Europa, né, essa adoração induzida pela educação, a autodepreciação provocada por essa reverência. Então, como que os russos, né, especificamente ali, tem um fato histórico muito importante, que é quando Napoleão, em 1812, invade a Rússia, e que depois Alexandre I dá como é que chama? A vingança, né, dá o rebote, vencendo a guerra, né? Alexandre I e a Rússia são os grandes responsáveis pela vitória contra Napoleão em 1815, e os russos chegam até Paris. E a partir do momento que o exército russo chega até Paris, existe um contato com a cultura europeia, que após a guerra retorna para a Rússia e começa esse movimento de autodepreciação. Né? Ou seja, se olha como que desde os armamentos, desde aquilo tudo que estava no próprio exército, mas também a própria cidade de Paris e afins, como é que mostrava um contraste enorme com o que os russos enxergavam e tinham, né, na sua terra. Então, esse movimento do início do século XIX é muito importante para essa autodepreciação que está aqui nas letras que a gente está lendo. Então, essa autodepreciação provocada por essa reverência, e depois a necessidade irreprimível de afirmar autonomia, ainda que seja apenas zombando de si mesmo. Essa ideia de afirmar autonomia, mas fazendo a crítica sobre a própria Rússia, aparece em várias partes dos textos de Dostoiévski, né? Uma certa ironia invertida, como o Frank chama. Ele continua dizendo: a recusa russa de reconhecer o segredo da sua relação ambivalente com a Europa se reflete na ironia invertida de Dostoiévski, que prevê de modo jocoso essas reações indignadas e, ao mesmo tempo, as supera. Essa é uma parte muito importante do texto de Dostoiévski, que vai estar em O Jogador e está em outras obras. Como que ele está usando de uma ironia invertida, quer dizer, fazendo uma crítica que, na verdade, é um elogio, ou um elogio que, na verdade, é uma crítica, né? Ou seja, fazendo esse jogo de inversão, e que, em grande medida, aparece mostrando essa ambivalência na relação do europeu, ou melhor, a relação do russo com a Europa, pelos motivos que a gente está aqui expondo. Mas o fato aqui que está colocado é essa decepção com a Alemanha, que aparece logo no início. Suas impressões, continua o Frank, iniciais de Berlim, Dresden e Colônia, foram todas decepcionantes. E após as visitas aos lugares turísticos obrigatórios, ele vai para Paris. Paris, que era, de fato, vamos lembrar, Revolução Francesa, tudo que a França e Paris especificamente representa ali para o século XIX. Né? E aí vem uma citação que está em Notas de Inverno, né? Esperando que os franceses fossem mais simpáticos e divertidos. Então, essa decepção com a Alemanha, nas palavras de Dostoiévski, seria, né, parte para Paris com essa decepção, esperando, melhor dizendo, que em Paris as coisas fossem mudar no seu olhar sobre a Europa, né, sobre os europeus. Mas, parafraseando nosso Drummond, no meio do caminho tinha um cassino. Tinha um cassino no meio do caminho. Antes de chegar a Paris, ele faz uma pausa, e essa pausa foi exatamente, quer dizer, exatamente não posso afirmar, mas vou fazer esse jogo, né, exagerado, exatamente
nesta sala aqui de trás, que é a sala da roleta na cidade de Wiesbaden. Uma sala atual, não sei dizer das mudanças, mas sabemos que a Europa preserva o seu patrimônio, é provável que tenha poucas mudanças em relação ao que Dostoiévski conheceu. Vamos ver como é que foi essa parada em Wiesbaden, a caminho de Paris, numa carta que ele escreve para sua cunhada. Então, um ponto importante, já que o amor é um dos eixos temáticos, no caso, na vida do nosso escritor, em 62, ele está casado. Ele casa, o período que ele passa na Sibéria, que teve da prisão e o engajamento no exército, ele também conhece a sua primeira esposa, a Maria. Ele casa com ela, que já tinha um casamento anterior, né? O marido dela falece no período que ele está na Sibéria. Na verdade, o local que ele estava atualmente é no Cazaquistão, né? A cidade de Semipalatinsk, que tem outro nome hoje. Mas o fato é que ele lá servia o exército, um batalhão de fronteira, e ele conhece a Maria, se encanta por ela, ela era casada, e quando ela fica viúva, ele faz a proposta e casam. E quando ele retorna para Petersburgo, portanto, ele retorna casado. A Maria já tinha um filho do primeiro casamento, chamado Pasha, que é um dos problemas que a Ana vai enfrentar. Porque o Pasha, como também até hoje existe, foi aquele enteado, ou às vezes mesmo filho natural, que, né, não tinha muito apreço pelo trabalho e tinha muito apreço a viver a custas do pai ou padrasto, no caso, padrasto aqui, né? Então, ele era um dos parasitas sobre a renda de Dostoiévski, que a Ana vai resolver ao longo do casamento, do segundo casamento. Mas, por enquanto, pensando na Maria, em 62, Dostoiévski está casado com a Maria, só que a Maria é muito doente, ela acaba falecendo em 64. Né? Então, em 62, ela não viaja com ele vai sozinho, já por questões de saúde. Então, essa carta para a cunhada é uma carta na qual ele, entre outras coisas, diz do dinheiro que está enviando para que esse dinheiro chegue até a sua esposa que estava em tratamento de saúde. Então, reparem que a carta é escrita em Paris. Então, na verdade, no meio do caminho tinha um cassino no meio do Paris, no meio do caminho, desculpa, me enrolei aqui, mas a carta já é escrita chegando em Paris em setembro de 62. Vamos ver então o que ele nos conta, o que ele contou para ela. Então ele começa dizendo exatamente do cassino do meio do caminho. Né? Você deve saber que no caminho parei 4 dias em Wiesbaden. Então lembrando que essa é a descoberta do cassino. E claro, joguei na roleta. E de fato a roleta praticamente é o único lugar que ele joga, né? A única coisa que ele joga. E o que você acha? Não perdi, mas ganhei. Não certamente tanto quanto desejaria. Não 100.000, mas ainda assim uma bela quantia. Devo avisar que essas belas quantias, pelo menos para mim, não sei, cada um tem o seu repertório, para mim é muito difícil porque vocês vão ver, quem já leu, quem vai estar acompanhando a leitura, que ele fala de diferentes moedas. Eu estava contando há pouco, a primeira vez que eu fui à Europa foi década de 90, então tinha aquela coisa, né? Você cruzava as fronteiras, era franco, era libra, era marco, era lira, né? Hoje o euro resolve isso. Naquele momento me parece mais ainda variado, digamos assim. Então, na obra, no jogador, aparece um monte de moedas que eu não tenho a menor ideia de quais são as conversões, tá certo? Então, aparecem algumas que a gente reconhece, como francos, mas outras que eu não sei nem quais são as origens, tá? Então, esse para mim é um ponto obscuro da obra. Mas ele vai falar em valores. Ele continua dizendo na carta: durante esses 4 dias, observei os jogadores de perto. Várias centenas de pessoas participaram da cena e apenas 2 souberam realmente jogar, palavra de honra. Uma francesa e um lord inglês. Interessante, porque num jogador aparecerá um lord, Mr. Astley. Né? Vai ter um lord inglês e também vai ter uma francesa, não exatamente
não exatamente uma madame, como a gente vai ver ao longo do curso, mas enfim. E diz ele, eles sabiam como e não perderam nada. Na verdade, eles quase quebraram a banca. A fortuna crítica do autor, do escritor, do Dostoiévski, acredita que esse é o momento, e até a própria carta, né, deixa a entender isso, esse é o momento que Dostoiévski foi fisgado pelo jogo. De que maneira? Ele passou a acreditar que poderia se dar bem, né? Porque ele olha os outros e fala, opa, tem aí uma maneira de ganhar, de não perder, né, de quebrar a banca, e se eu entendê-la, eu vou estar ganhando sempre. Vocês vão ver como é que isso aparece. Mas ele continua a carta dizendo, por favor, não pense que na minha alegria de ter ganho e não ter perdido, estou me gabando, imaginando que sei o segredo do jogo. Eu conheço o segredo, e é extremamente estúpido e simples. Olha o que ele fala aqui, vamos dar um reforço aqui. Consiste em se controlar o tempo todo. Mais à frente, em outras cartas, ele vai falar mais sobre isso, né? Nesse momento aqui, em 62, ele está só dando aquela primeira pincelada. Em se controlar o tempo todo, a gente vai ver que tipo de controle é isso. Nunca se emocionar em nenhuma fase do jogo. Dessa forma, não se pode perder e deve-se ganhar. Então veja como é que ele acredita que é possível só ganhar no cassino, né? A questão toda, ele continua, é que o homem que conhece esse segredo deve ter o poder e a capacidade de aplicá-lo corretamente. Aí ele é um pouco mais humilde, né? Por isso que ele fala assim, não, eu sei o segredo, mas não sei se eu consigo aplicá-lo corretamente. Lembrando, esse aplicar corretamente é nunca se emocionar, é uma vitória sobre, vou usar o termo grego, sobre o patos, sobre os afetos, né? Uma vitória do racional sobre o emocional. Um grande tema em Dostoiévski, como a gente vai estar explorando na sequência. Alguém pode ser tão inteligente, pode ter um caráter de ferro puro e ainda assim poder vir a sofrer. Mesmo aquele filósofo Strakov perderia. É um filósofo que é amigo dele e a gente vai ler uma carta que ele escreve para o Strakov. Ou seja, pode ser inteligente, mas não ser capaz de vencer a emoção, né? Bem-aventurados, vejam como é que ele termina a carta, né? Portanto, aqueles que não jogam, que detestam a roleta e a consideram o cúmulo da loucura. Bem-aventurados os que não jogam. Só me corrigindo, não é assim que ele termina a carta, é assim que ele termina o pedaço, né, o recorte que eu estou lendo com vocês. Ele termina falando lá do destino do dinheiro. Mas a gente vai ler mais um pouquinho dessa carta, que ele vai contar um pouquinho mais sobre como é que foi ele na roleta. Diz ele, eu, querida Varvara Dmitrievna, ganhei 5.000 francos, ou melhor, ganhei a princípio 10.400 francos. Levei o dinheiro para casa, coloquei-o na carteira e resolvi partir no dia seguinte e não voltar às salas de jogo. Mas não resisti e joguei metade do dinheiro novamente. Assim, restam apenas 5.000 francos. Então, vejam, o não resistir vai ser uma marca do Dostoiévski quando ele, né, quando ele sucumbir ao vício. Né? O que ele passa em função do vício no jogo no período pré-Ana, ou seja, né, antes de casar com a Ana, em 67, mas também naquele período que a gente estudou no Idiota, que ele estava, né, com a Ana pela Europa, é assustador. Né? O que ele leva, o que o jogo leva a enfim, penhorar seus bens, penhorar anel de casamento, uma coisa assim assustadora, e passar situações de miséria e de fome em função do jogo, como aconteceu. A grande diferença, enorme diferença entre o período pré e pós-casamento com a Ana, é que nesse período, dito pelo próprio Dostoiévski em outro momento, nesse período ele era o único que se dava mal. Tirando um pouco o que acontece com ele, com a amante, que a gente vai ver na sequência, ele era a vítima do seu vício. Quando ele casa com a Ana, ele começa a ver
no rosto daquela mulher que ele adorava a decepção, a dor, a tristeza pelo seu vício. E é isso que vai tirá-lo do vício. Ele realmente vai conseguir fazer, como a gente, né, mal comparando aí, mas o vício do tabagismo, né, algumas pessoas conseguem chegar e falar, não fumo mais, parou. Né, a gente tem aqui presente gente que fez isso. Então ele faz isso com o vício no jogo. E em grande medida, pela razão da tristeza que ele causava àquela esposa, né, no caso a Ana, segunda esposa dele. Tá? Mas a gente está, como a gente está aqui no período anterior, quer dizer, essa presença da dor na mulher amada ainda não existia. Muito bem. Então, passando a carta, ele chega em Paris e aí começa, muito importante, essa visão que ele constrói em notas de inverno sobre Paris, porque tem personagens importantes em um jogador que são parisienses. E para a gente entender como é que ele construiu, como é que esses personagens estão construídos, é importante entender essa visão que o Dostoiévski desenvolve sobre a Paris, entre aspas, virtuosa. Por que, entre aspas? Vamos ver como está aqui no recorte. Ele permaneceu 2 semanas em Paris, tempo suficiente para absorver a atmosfera de ordem e decoro, e rotula a cidade de brincadeira de a mais moral, a mais virtuosa cidade de todo o globo terrestre. Então vejam, entre aspas, citação do Notas de Inverno. Por que brincadeira? Porque, obviamente, ele está chamando a atenção de que é apenas imagem, apenas forma, para usar o termo que ele coloca dentro da obra. Ou seja, os parisienses possuem essa virtude apenas na forma, porque por dentro são ocos, são vazios. Não está isso na sua, digamos, essência. Tá? Isso, então, é uma perspectiva muito importante. E ele continua, o Frank, aqui falando dessa visão. Dostoiévski resumiu suas impressões sobre os franceses em uma carta, apareceu aqui errado, a Strakov, enviada um dia antes de partir para Londres. Essa carta eu não tive acesso, não consegui, então tem só essa citação aqui. Por Deus, os franceses são um povo nauseante. O francês é agradável, honesto, polido, mas falso. E o dinheiro é tudo para ele. Nenhum vestígio de algum ideal. Então, uma sociedade que ele começa a olhar em Paris, em Londres vai ser similar, com um toque a mais, como sendo uma sociedade corrompida pelo valor, pelo dinheiro, né? Pelo valor do dinheiro, pelo dinheiro, corrompida por esse capitalismo que ele tem tanto medo de que entre na Rússia. Então, o francês e o inglês, e o alemão também, mas agora olhando a França, tem na sua população os efeitos da sociedade capitalista que Dostoiévski enxerga, né? Correto ou incorretamente, não é a questão, mas como ele enxerga que está acontecendo naquela sociedade e o medo que ele alimenta de que isso aconteça na Rússia. Em geral, a imagem que Dostoiévski transmite então vejam, a de uma sociedade apodrecida até o cerne pela cobiça de ouro, mas consumida pela vaidade de sua perfeição moral. Toda a vida francesa da época de Napoleão III, período que ele está visitando, né, é vista como uma comédia encenada com o único objetivo de permitir que a burguesia desfrute ao mesmo tempo da acumulação contínua de riqueza e do espetáculo de sua inefável virtude. Perceba a comparação com o teatro. Inclusive, Dostoiévski, em Notas de Inverno, conta suas idas ao teatro e como que ele enxergava nas próprias peças, né, é como se a gente falasse do cinema americano, de uma certa maneira, né, enxergasse nas próprias peças, nos enredos, essa falsidade. Né, uma falsidade de uma propaganda de virtude, na qual, na verdade, os valores do dinheiro estavam muito acima de qualquer outro
tipo de caráter, qualquer outro tipo de valor. Então, essa burguesia francesa, muito falseada, né? Muito, podemos até dizer, teatral sobre as suas virtudes, mas vazia, como ele diz aqui, apodrecida até o cerne pela cobiça de ouro. E essa marca, ela é, repito, insisto, fundamental para a gente ler as personagens de um jogador. Nós vamos ver que aquelas personagens que aparecem, o Marquês, a Mademoiselle e a Madame, que é a mãe da Mademoiselle, são personagens que estão apenas ali fazendo algum tipo de relação com as pessoas, mas amparadas pelo interesse em dinheiro, né? Então, essa é uma ótica que vai estar presente nessas personagens. Um pouco diferente do personagem do inglês. O personagem do inglês, do Lorde inglês, que aparece no jogador, ele não é esse personagem corrompido moralmente pelo dinheiro, como são os franceses. Vamos primeiro olhar como é que, aqui no caso, esse trecho, né, é de Notas de Inverno. Então aqui não tem o Frank, é uma citação direta de Notas de Inverno, o Dostoiévski contando como é essa chegada em Londres. O título do slide Londres do Baal é porque o capítulo que Dostoiévski dedica a Londres tem o título de Baal, e Baal é um deus, né, na verdade um deus antigo, né, uma divindade, melhor dizendo, de outros povos, mas que ele identifica como uma divindade voltada para os desejos carnais, ou seja, aquilo que vai estar uma espécie de metáfora para o deus dinheiro, né? O Baal aqui é um deus retirado da antiguidade, mas colocado debaixo de um signo de ser o deus que os ingleses, também os franceses, mas os ingleses veneram, ou seja, o deus do dinheiro, o deus dos prazeres materiais, tá? Mas ele diz assim, que diferença em relação a Paris? Então, primeiro, como vai marcando o contraste, mesmo exteriormente. Esta cidade que se afana dia e noite, imensurável como o mar, com o uivar e ranger das máquinas. Então, perceba que começa a aparecer a sociedade industrial, né? Então, se a marca de Paris e da França é a burguesia, a marca de Londres é o industrial, né? Embora esteja associada a burguês, mas as marcas os destaques, né, que vão aparecer em um jogador. Estas linhas férreas erguidas por cima das casas, brevemente serão estendidas também por debaixo delas. Estava em construção o metrô de Londres. Esta ousadia de iniciativa está aparente desordem, não é esta aparente desordem, que em essência é a ordem burguesa no mais alto grau. Este envenenado tâmisa, este ar impregnado de carvão de pedra, estas magníficas praças e parques, esses terríveis recantos da cidade, aí vai dando exemplos, né? Etc. E aqui ele fala, os seus milhões e o seu comércio mundial, o Palácio de Cristal, a exposição internacional. Para quem lembrar do curso de Memórias do Subsolo, lá apareceu o Palácio de Cristal. Quer dizer, o Palácio de Cristal, ele é o símbolo da sociedade tecnológica, da sociedade científica, da sociedade industrial. Ou seja, o que está em Londres de forma mais destacada seria a questão do pragmatismo inglês. Ou seja, a personagem, o jogador que encarna o inglês, que é o inglês, ele é um dono de uma refinaria de açúcar, no caso. Ou seja, é um industrial. Então, é um homem correto moralmente, ao contrário dos franceses, mas um homem pragmático, né? Ou seja, voltado para o resultado. Isso que quer dizer com pragmático. Então, essa é uma maneira de estar abordando Londres e que vai refletir para dentro do jogador. Tem uma pergunta no chat sobre se seria equivalente ao deus Dionísio. O que eu diria de diferença
entre o Baal do Dionísio é que o Baal ele tinha sacrifícios, né? Ou seja, era um deus aonde existiam sacrifícios humanos para a devoção dele. Então essa comparação do sacrifício, até a questão que aparece na análise de Dostoiévski sobre a sociedade inglesa, dos sacrifícios dos proletários, daquela sociedade onde tem o que alimenta a máquina industrial envolve um sacrifício humano dos mais despossuídos. Isso aparece no texto de Notas de Inverno. Então, eu faria essa diferença em relação ao Dionísio, que na sociedade helênica, né, não tinha o sacrifício humano para esse Deus, não tinha sacrifício humano, né, tinha sacrifício de animais. Então, essa seria uma diferença interessante para pensar sobre essa comparação. Então, Londres, essa é a marca que Dostoiévski deixa sobre a Inglaterra, sobre Londres especificamente, e que vai aparecer dentro de um jogador. Vamos então para a nossa segunda viagem, já no verão de 63. E aí acontece algo importante na história de Dostoiévski. Como eu falei, o primeiro casamento dele aconteceu na Sibéria, né? Ele chegou em Petersburgo com a Maria é muito doente, acaba que o casal fica ali distanciado, e o Dostoiévski se envolve tem uma amante, não se sabe se é a única, isso aí é uma parte meio obscura, mas ele se envolve com Apolinária Suslova, na verdade, uma escritora. O Dostoiévski, nesse período, nessa década de 60, ele e o seu irmão Mikhail, eles criam uma revista chamada O Tempo. Na verdade, durante a década de 60, eles criam duas revistas, né? Eles passam a ser editores de duas revistas. Uma primeira chamada O Tempo e uma segunda chamada Época, né? Porque a primeira foi fechada pela ditadura, né? Pela autocracia russa, e posteriormente foi aberta uma outra que também foi fechada, né? Pela mesma autocracia. Mas a questão é que essa intelectual, essa Apolinária, que o apelido dela é Polina, né? Polina é uma personagem de um jogador, então você tem aí uma relação biográfica, né? Mas a Apolinária, ela começa escrevendo para a revista O Tempo, e não se sabe muito bem como é que essa história acontece, mas acredita-se ali que exatamente no período ali do inverno, enquanto ele escrevia Notas de Inverno, eles tenham se tornado amantes em São Petersburgo. Então, em 63, ele, Dostoiévski, arruma uma viagem para o exterior, se interessa por essa viagem em grande medida para poder encontrar com a Polina, né, de uma forma mais escondida da sociedade. E ela, portanto, ela vai para Paris e ele vai encontrá-la em Paris. Uma armação que foi fracassada, porque quando ele chega em Paris, ela já tinha se envolvido com um outro. Então, na verdade, a viagem que ele faz com a Apolinária, imaginando que fosse ser uma viagem amorosa, acaba sendo uma situação terrível, porque ela se envolve com outro amante, ela acaba caindo nas garras, vamos falar assim, de um espanhol, de um latino, que acaba deixando ela, ou seja, ela acaba se frustrando com esse amante latino, e que acaba descontando em cima de Dostoiévski sua frustração não só com Dostoiévski, como também com o latino. Então, eles viajam juntos, mas não como amantes, apenas como Dostoiévski desejando e ela fazendo jogo duro, para usar um termo aí coloquial. Então, essa segunda viagem, duas coisas acontecem, as imagens que estão aí são essas, né? Acontece esse romance fracassado com a Polina, da vida real, e também está ali um manuscrito de Dostoiévski, ele começa a rabiscar aquilo que depois vem a ser um jogador. Então, a obra, um jogador, ele começa a rabiscar, e quando eu digo rabiscar, não necessariamente rabiscar no sentido forte, mas pelo menos a ideia começa a aparecer. A gente vai ver uma carta que ele escreve para esse amigo Strakov, que apareceu citado antes, onde ele começa a contar sua ideia sobre um jogador, e é muito interessante a gente analisar essa carta. Para nos localizarmos no tempo e no espaço,
especialmente no tempo, que no espaço a gente está contando a viagem, 63 é um ano antes de publicar Memórias de Subsolo. Então, Dostoiévski, em 63, ele é um escritor mediano, pensando assim no cenário da literatura russa, com algum destaque por causa de memórias, recordações da Casa dos Mortos, ou Memória da Casa dos Mortos, ou Escrita da Casa Morta, né? São 3 títulos, essa questão da tradução. Exatamente a obra que ele conta, né, do seu período. Ele conta e ficciona também, né, do período da sua prisão. Mas é uma obra que trouxe algum tipo de notoriedade para Dostoiévski. Quando eu digo mediano, né, quem sou eu para falar Dostoiévski de mediano? Estou apenas dizendo que aquilo que eu falei antes, que é um período pré-Memória do Subsolo e pré-Crime e Castigo, né, que são as obras que catapultam ele para uma posição de ápice. Né? Então, 63 está ali nesse início da década de 60, ainda um autor, repito, com algum reconhecimento, mas ainda aquém do que ele vai ser reconhecido logo em seguida. Bem, então vamos ver como é que foi essa viagem. Repito que é uma viagem, né, de agosto a novembro, ele passa pelos quase os mesmos lugares, né? Algumas diferenças, ele foi a Genebra na primeira, aqui ele vai a Baden-Baden, enfim, algumas diferenças, mas é basicamente Alemanha, Suíça, França, e não vai à Inglaterra, e nesse caso aqui ele vai à Itália também. Tá? Então, esse é o caminho que a gente vai estar olhando. Na Itália, ele escreve em setembro para o seu irmão. E a gente vai ler, né, nessa carta para o irmão, duas passagens principais, que agora a gente vai acrescentar a história dele com a Polina. Uma passagem dele na roleta, a relação com o jogo. Então ele está na Europa, ele vai jogar e aí vai se aprofundando no vício, né? A coisa vai ganhando contornos de drama, digamos assim, como a gente vai ver, e vai aparecer a Polina. E a Polina, no sentido aí, em Turim, ela aceita viajar com ele, depois de encontrar com ele em Paris, aceita viajar com Dostoiévski, mas num cenário de amigos, né? Dostoiévski querendo ser amante, mas ela mantendo ali o jogo duro, como eu falei inicialmente. Então ele conta, percebam como ele fala da situação de penúria que ele está em função do jogo, em função da roleta, de perder tudo que ele tinha e o que ele ganha também, né, na roleta. Ele fala inicialmente aqui, não há necessidade de falar do nosso sofrimento físico dele e da Polinária, né? Não tínhamos nenhum, mas tremíamos a cada minuto com a ideia de receber a conta do hotel e não tínhamos um copeque, um centavo. O escândalo, a polícia, que é o caminho aqui, se você não tiver alguém que ateste por você, se não tiver pertences pessoais, para penhorar no caso, né? A bestialidade da situação. Meu relógio foi penhorado em Genebra, com um sujeito muito decente. Decente porque recusou os juros. Fez isso para agradar um estrangeiro, mas me deu uma ninharia. Não vou resgatá-lo no momento, até porque não tem dinheiro, né? Precisamos de dinheiro, e ela, Polina, penhorou o anel. Então a gente vê a situação que ele está, pedindo dinheiro, ele escreve essa carta pedindo dinheiro para o irmão, né? E você a gente vê como é que ele vai, né, se aprofundando nas dívidas do jogo e passando até situações de correr o risco de ser expulso do hotel. A gente vai ver mais à frente como é que ele passa dias sem comer, né? Então, a questão do jogo se agravando nessa trajetória do Dostoiévski. E aí, voltando àquela ideia de que ele tinha entendido como é que se jogava, aqui aparece uma certeza de que ele pode ganhar da roleta. Você diz, ele está respondendo uma carta do Mikhail, né? Então por isso que ele diz, você diz, como você pode jogar fora seu último dinheiro quando está viajando com alguém que ama? Misha, apelido de Mikhail, né? Misha, meu amigo, em Wiesbaden, inventei um sistema de jogo. Olha aí, agora está mais confiante, né? Coloquei-o em prática
e ganhei imediatamente 10.000 francos. Então, reparem que agora é a segunda viagem. Aquela primeira, ele, né, disse que bem-aventurados os que não caem nesse conto do vigário. Aqui já está achando que já está o dono do pedaço, né? Na manhã seguinte, fui empolgado, fui infiel ao meu sistema e perdi imediatamente. À noite, voltei ao meu sistema com todo rigor e imediatamente, sem nenhum esforço, ganhei 3.000 francos. Diga-me, depois disso, como eu poderia deixar de me levar? Como deixar de acreditar que, se eu seguisse aquele sistema, a sorte estava em minhas mãos? Essa é uma espécie de fala, né, que explica todo a espiral de declínio que ele vai passar com o jogo, né? Essa confiança de que tem uma maneira de não perder. E ele continua dizendo: e preciso de dinheiro para mim, para você, para minha esposa, para escrever meu romance. Aqui, dezenas de milhares são ganhos como se fosse uma mera piada. Sim, eu vim aqui com a ideia de salvar todos vocês e me livrar de problemas. Bom, antes de continuar, quais são os problemas? Quando a revista fecha, quando a revista Tempo fecha, eles entram num problema financeiro enorme. Então, Dostoiévski começa a enxergar que todo o seu cenário, que era uma má administração do seu dinheiro, já vinha na década de 40, somado aos prejuízos do fechamento da revista, ao enteado que cobrava, né, o enteado e, no caso, a mulher ainda viva, que cobrava ali um sustento, e a família do Mikhail, que dependia também dessa renda, tudo isso aí poderia ser resolvido na roleta. Então, é isso aqui que ele está dizendo. Então, havia aquela crença no sistema. E depois havia o fato de que, na minha chegada a Baden-Baden, né, subi as mesas e em um quarto de hora ganhei 6.000 francos. Isso me iniciou. Então, vejam o que ele está dizendo aí, exatamente esse ponto de partida, né, esse início no vício do jogo. Né? Não no vício, ele não enxerga o vício, mas no acreditar de que tem um sistema. Então, de repente, comecei a perder, não consegui mais me conter e perdi tudo até o fim. Continua. Depois de ter postado minha carta para você de Baden, peguei todo o dinheiro que me restava e fui para as mesas. Com 4 Napoleões, veja aí, ó, começam essas moedas, que eu não tenho ideia de onde vieram, né? Ganhei 35 em meia hora. A extraordinária sorte me enfeitiçou. Arrisquei os 35 e perdi todos. Depois de pagar a senhoria, ficamos com 6 Napoleões para nossa viagem. Em Genebra, penhorei meu relógio, que ele conta, né, anteriormente. Então aí o cenário, né, esse cenário dele viajando com a Polina e também se afundando no jogo. Então vejam que tem uma questão, que é uma questão muito interessante e que vai estar nessas obras, como eu falei e vou repetir, a grande obra Crime e Castigo é posterior a esse momento que nós estamos aqui entrando em contato, né, de Dostoiévski. Então, um dos temas que a própria literatura europeia, mas e também Dostoiévski vai aparecer, é da possibilidade, como está aí no título do slide, usando os termos gregos, da minha razão vencer a minha emoção, né? Do logos vencer os afetos. Ou seja, tem aí, fazendo uma exploração filosófica, tem aí aquilo que está na filosofia, principalmente desde Descartes, na verdade desde Platão, né? Mas falando aqui do período moderno, como Descartes é o pai da filosofia moderna e nós estamos falando dessa época, então desde Descartes, o acreditar de que razão e emoção, ou mente e corpo, né, que seriam outras maneiras de falar, são separáveis,
são coisas distintas. E mais ainda, a tradição iluminista de que nós, né, humanos, não só temos razão e emoção separáveis, como a razão é superior e, consequentemente, não só pode, como deve submeter a emoção, ou o corpo, ou os afetos, nomes que estão dentro do mesmo campo semântico. Então, essa ideia de superação, a ideia, vou trazer um termo vulgar, né, que é coloquial, que é o engole o seu choro. Né? O engole o seu choro é uma fala que sugere que eu seja capaz de racionalmente submeter a minha tristeza e parar de chorar, porque a razão deve, para usar uma das imagens usadas, a razão deve ser o condutor da carruagem e a emoção são os cavalos. Né? Então, o cocheiro domina os cavalos e conduz os cavalos para onde ele quiser, até mesmo parando esses cavalos. O cocheiro é a razão e os cavalos são a emoção. Então, essa imagem, que, repito, ela é desde Platão, mas ela ganha enorme força, enorme impulso a partir de Descartes, com toda a sua obra, né? E dos iluministas, como Kant, que vai ser um pensador importante e fundamental no século XVIII, e que vai estar impactando, então, essa discussão. Então, quando se fala assim, o logos vence o pathos, é essa questão, que ao longo do século XIX, com autores como Nietzsche, vai ser naturalmente desconstruída. Né? Então, o século XIX é um momento que, por Nietzsche, principalmente, mas não somente, essa imagem vai ser desarrumada, ou seja, é mais provável que seja o contrário. Né? Então, esse é um ponto interessante do tema que a gente está explorando. Mas aí, lendo Frank, nessa análise, ele diz: para Dostoiévski, o jogo envolvia implicitamente uma tentativa de sobrepujar a falibilidade humana. Então, percebam que essa parte da falibilidade, onde é que eu sou falível? Ao me submeter às emoções, né? E nessas observações despretensiosas e penitentes, ele se aproxima de um dos grandes temas da literatura ocidental, que em breve aparecerá em suas próprias criações. Vamos lembrar que o Raskolnikov é uma das grandes criações do Dostoiévski e que imagina-se ser uma pessoa extraordinária, né? Uma pessoa que tem uma razão, para pegar, né, esse gancho aqui, uma razão capaz de dominar as emoções, o que naturalmente aparece desconstruído na obra no Crime e Castigo. Então, esse é um tema que está presente em várias criações de Dostoiévski, e aqui aparece, portanto, como é que isso está ligado a essa experiência, essa vivência que o autor tem na sua relação com o jogo. Na tradição, continua o Frank, da literatura europeia, as tentativas de concretizar esse sonho de autodomínio impassível da razão foram invariavelmente retratadas como fonte de sacrilégio e de monstruosa perturbação moral. Então, perceba a palavra autodomínio impassível da razão. Impassível passa pelaquela palavra que é associada ao pathos, que é paixão. Né? Ou seja, paixão como sendo não paixão amorosa apenas, mas as paixões como sendo os afetos que nós somos, aspas, vítimas. Aquilo que nos atinge sem que tenhamos capacidade de deixar que nos atinjam. A paixão amorosa é uma ótima imagem. Né? Afinal de contas, a gente sabe, aqui garantiria que todos nós sabemos, que não temos capacidade sobre as nossas paixões amorosas. Não temos controle sobre dizer não vou me apaixonar ou agora vou me desapaixonar. Então a gente tem aí, através da paixão amorosa, uma imagem do que é essa
essa questão, né? Bom, então, continua. Elas significam a tentativa da humanidade de rivalizar com a vontade do Deus cristão, que havia dotado a espécie humana de um grau mediano e uma posição ambígua na grande cadeia existencial, que por tantos séculos dominara a imaginação do homem ocidental. Quer dizer, um tema crucial que está muito ligado a essa experiência que Dostoiévski tem na sua relação com os jogos. É o tema desse autodomínio da razão sobre a emoção, sobre o patos, como está aí no título do capítulo. Bom, então, na carta para Estrácua, esse amigo filósofo, escrita de Roma, então para o irmão foi em Turim, agora está em Roma, o Dostoiévski escreve perdão, sobre as ideias que depois vão alimentar um jogador. Na verdade, essa é uma parte muito importante do nosso curso e da nossa jornada como um todo pelas obras de Dostoiévski. Porque como nós estamos, repito, em 63, estamos antes de Memória e Subsolo, mas depois de todas as outras que a gente já estudou, lembrando, nós já vimos Noites Brancas, mas vamos ficar nesse ano. Nós começamos esse ano com o duplo. E vocês vão ver aqui como que aparece nessa carta coisas que estavam em O Duplo e coisas que vão aparecer posteriormente à carta em Memória e Subsolo. Então, é um texto muito importante que dá essa dimensão da obra, de entendimento da obra de Dostoiévski. Diz ele, que aliás é uma passagem muito famosa, né? Ele fala que é o proletário das letras aqui, ó. Sou um proletário entre os autores, e se alguém quiser meu trabalho, deve me pagar antecipadamente. Então, de fato, essa imagem que ele tem, essa imagem não, essa construção que ele tem ele pedia dinheiro de antecipado para escrever. Só que pela sua desorganização, mais, nesse momento, a partir de agora, né, que a gente está estudando, vício no jogo, ele queimava tudo que recebia. Gastava todo o dinheiro que recebia, não tinha escrito uma folha e já não tinha dinheiro para se manter, né? Então, o que ele ganhava como antecipação, isso aconteceu também na produção do Idiota, né? Recebia antecipação, gastava muitas vezes no jogo e depois escrevia, né, na miséria praticamente. Diz ele, eu mesmo condeno esse sistema, mas eu estabeleci de uma vez por todas e nunca o abandonarei. Então agora vou continuar. No momento, não tenho nada pronto, mas eu tenho o que me parece uma ideia muito boa para uma história. A maior parte já está anotada em pedaços de papel. Que história é essa? Vamos ver agora. Então, lembrando que é a primeira ideia que depois vai virar o livro. Então, essa primeira ideia vai sofrer vários recortes, como também a gente vai estar analisando na sequência. Minha história retratará uma figura típica, um russo que vive no exterior. Você sabe, é claro, que no verão passado houve muita conversa em nossos diários sobre o russo ausente. Tudo isso se refletirá na minha história. Então vejam, o russo ausente, ou melhor, os diários são as revistas, entre elas o Tempo, que era do próprio Dostoiévski e do seu irmão Mikhail. Né? Então, a imprensa russa publicava essas revistas, que eram verdadeiros livros, onde saíam não só diversos artigos, como várias das obras publicadas por diferentes autores, entre eles, né, o próprio Dostoiévski, né, como é que foi publicado, chamado romance folhetim, né, eram publicados em pedaços nessas revistas. Mas então tinham discussões, como está colocado aqui, sobre os russos ausentes. Quem são esses russos? Aqueles que vivem no exterior. Alguns são muito conhecidos. Turgenev, já falamos sobre ele quando nós vimos o passeio, né? A viagem de quase 4 anos que Dostoiévski fez enquanto escrevia O Idiota.
Ele encontra com Turgenev em Baden-Baden. Vimos até uma estátua de Turgenev em Baden-Baden, né? Então, Turgenev é um desses russos ausentes. O outro, que foi muito importante para a história do socialismo, é o Herzen, que estava em Londres, que, aliás, Dostoiévski encontra quando visita Londres. Um outro, também muito conhecido, é o Bakunin, né? Às vezes fala-se Bakunin, mas é Bakunin, que é um dos anarquistas mais importantes. Então, esses personagens eram russos ausentes, estavam fora da Rússia, até porque se estivessem na Rússia, estariam presos. Então, uma grande razão é o Turgenev não, mas o Herzen e o Bakunin sim. Então, estavam fora e era um tema, portanto, discutido dentro da Rússia, né? Então, ele está falando sobre isso. E ele continua. Descrevo um homem de natureza muito simples, um homem que, embora desenvolvido em muitos aspectos, ainda é incompleto em todos os aspectos, em todos os outros aspectos, melhor, né? Que perdeu toda a fé, mas ao mesmo tempo não ousa ser um cético. Olha que interessante. Que se revolta contra toda autoridade e ao mesmo tempo a teme. Então vejam esse campo ambíguo, ambivalente de alguém que não tem fé, mas não é um cético, que tem revolta contra a autoridade, mas que tem medo contra a autoridade. Então essa ambiguidade, que aqui está nesse relato, nessa carta de Dostoiévski, ela vai se condensar, já se condensou em um personagem que a gente vai ver agora, e vai se condensar em outro, que vamos falar na sequência. Ele, ainda falando dessa personagem, que não, ele está falando do Alexei, né? Que é o jogador do livro, mas não exatamente como vai ser no final das contas. Está falando da primeira ideia. Ele se conforta com o pensamento de que na Rússia não há nada que ele possa fazer. E, portanto, condena da maneira mais dura aqueles que convocam os russos ausentes de voltar à própria Rússia. Então, não tem o que fazer na Rússia. A Rússia é um país atrasado, feudal. Realmente, o melhor a fazer é estar do lado de fora, né? No estrangeiro. Não posso contar tudo aqui. O personagem é muito vívido. Posso literalmente vê-lo de pé diante de mim. E quando a história estiver terminada, valerá a pena ler. Vamos ver como é que continua, que agora vem pontos importantíssimos. A verdadeira ideia, porém, está em ter desperdiçado toda a sua substância, energia e talento na roleta. Um espelho do próprio escritor, né? Ele é um jogador, mas não um jogador comum. E aqui, gente, tem uma parte fundamental para entender a obra. No caso, o jogador, né? A obra, não a obra toda, mas um jogador. Ele é um poeta à sua maneira. Então, o Alexei é um poeta à sua maneira. Nós vamos explorar isso com mais detalhes. Mas se envergonha de tal poesia, pois sente profundamente sua vulgaridade, mesmo que sua sede de correr riscos o enobreça aos seus próprios olhos. Toda a história diz respeito ao fato de ele jogar roleta por 3 anos completos. O importante aqui é essa ideia de poesia que a gente vai explorar. O que ele está querendo dizer? Que poesia é essa? Como é que pode um jogador ser entendido como um poeta? E, na verdade, dentro da obra, um jogador, nós temos 2 grupos de pessoas, de personagens. Os poetas e os prosaicos. E quem são os poetas, nesse sentido que a gente vai estar explorando na sequência? São os russos. Alexei, por exemplo, e também a vovó. Quem são os prosaicos? Os demais. Né? A vovó é uma personagem divertidíssima, para quem está lendo ou já leu. E aí, na conclusão dessa carta, nós vemos o Dostoiévski falando dessa obra que, de fato, chamou mais atenção do público russo para ele. Né? Se a minha casa morta, como um retrato da prisão, então está falando de recordações da casa dos mortos, ou memória da casa dos mortos, ou escritas da casa morta.
Se a minha casa morta, como retrato da prisão, que ninguém antes de mim havia mostrado psicologicamente, tanto interessou ao público, a nova história, como um retrato psicológico e fiel do jogador de roleta, o interessará ainda mais. Além do fato de que esse tipo de trabalho é lido entre nós com mais profundo interesse, deve-se considerar também que o jogo em um balneário estrangeiro é notório e o principal tópico do russo ausente. A cidade que ele criou, né, para o livro Um Jogador, a cidade de Roletemburgo, é uma cidade imaginária, né, o nome tem a roleta no nome, ele criou esse nome, mas é uma cidade, perdão, que é um balneário, é uma estação das águas, lugar muito comum para os russos, que os russos visitam, e que o próprio Dostoiévski visitou muito durante a sua vida, até como tratamento para a sua doença, para a sua epilepsia, né? E questões respiratórias. Bom, então, como eu estava dizendo, essas cidades eram também destinos comuns aos russos que buscavam ali tratamentos e também entretenimento, como era a Estação das Águas. Bem, então, continuando, esse retrato psicológico, perceba aí esse olhar, né, da psicologia que vai marcar tanto as obras de Dostoiévski, mas o interessante no que ele falou, e aqui a gente volta para o Frank, é como que ali, nessa carta para Strakov, sobre essa personagem que seria a personagem de um jogador, como que dali vão sair, já estão e vão sair outras personagens. Veja o que está nas entrelinhas da carta que a gente acabou de ler. Diz o Frank, esse esboço contém um motivo que aponta claramente para a memória do subsolo, uma obra que vem um ano depois, relembrando, e que virá a calhar a essa obra anterior. Né? Essa obra anterior é Memória do Subsolo, que é anterior a Um Jogador. A concepção de um personagem que perdeu a fé, mas não ousa não acreditar, não ousa ser cético, lembra, olha aqui, ó, nós começamos o ano com ele, lembra o tipo Goliádico, de O Duplo. Aquele que era apavorado com sua própria audácia de ultrapassar os limites divinamente sancionados do sistema russo de castas. Então, Goliádico tinha essa ambivalência, né, de um incômodo pela posição que aquela sociedade desigual, nepotista, o colocava, ou seja, uma revolta, mas, ao mesmo tempo, uma incapacidade de se revoltar, ao mesmo tempo, um temor pelos superiores. Né? Então, está aqui uma questão que aparece em Goliádico e vai aparecer também no Homem do Subsolo, como continua a análise do Frank. Dostoiévski continuara a fazer anotações para uma versão revisada do texto durante todo o período de 60 até 64, né, que a gente está analisando. E um ano depois de sua carta a Strakov sobre o jogador, transformou esse tipo Goliádico no Homem do Subsolo. Só que o Homem do Subsolo não tem a mesma ambivalência do Goliádico. Porque, vejam só, o Homem do Subsolo também sofre por não ousar não acreditar em certas ideias. Só que ali é aquelas que julga incompatíveis com a sua sensibilidade moral. Vamos lembrar um pouquinho aqui para dar uma arrumada. O Homem do Subsolo é aquele que, de uma certa maneira, representa os radicais dos anos 60. Quais são os radicais dos anos 60? Os radicais materialistas, os radicais científicos, aqueles que acreditam que a ciência vai transformar o conhecimento sobre o homem em um conhecimento sobre uma espécie de máquina,
onde tudo é causa e efeito. E ele então, é alguém que defende, ou melhor, inicialmente está dentro desse caminho, né? Ou seja, aquilo que marca pelo Tchernychevsky, aquele intelectual, aquele radical que também foi preso, o Tchernychevsky, que defendia esse materialismo. Então, tudo no mundo, não só as máquinas, como o próprio conhecimento sobre o ser humano, é só uma relação de causa e efeito. Então, ele, o homem do subsolo, tem isso como, digamos, como referência. No entanto, o que o incomoda? Que isso violará a liberdade individual. Então, ele tem uma ambivalência que é, ao mesmo tempo que, né, tem uma certa aderência a essa visão de mundo, tem um incômodo que isso arrancaria do homem as suas liberdades, né? Por isso que ele fala assim, incompatível com sua sensibilidade moral, que é a ideia de que somos livres e não apenas uma sucessão de causas e efeitos. Essas ideias não são mais aquelas que sustentam o sistema burocrático russo, mas sim os princípios essenciais das ideologias da Europa Ocidental que invadiram e reformularam a psique moral e social russa. Ou seja, a ideologia do socialismo científico, né? Aquilo que vai embasar os movimentos revolucionários que depois vão se transformar na Revolução Russa, um deles, né? um desses desdobramentos. Então percebeu que aquilo que estava na carta para Strakov é um personagem, né? A construção de um personagem que vai se desdobrar no Homem do Subsolo, mas não completamente. O Homem do Subsolo não tem nenhuma relação com jogos. Então, algumas coisas disso que a gente leu em Dostoiévski ficaram em memória do subsolo. E vai sobrar alguma coisa para um jogador, como vamos ver aqui na análise do Frank na sequência. Ele continua dizendo, o que restou então, aqui embaixo, né? O que restou então para o jogador foi o tema nacional. O tema nacional é o russo junto com os demais, né? Os prazeres e perigos da poesia de risco, então vamos ver o que é isso agora, e as dificuldades emocionais do tortuoso envolvimento de Dostoiévski com Suslova, que é a Polina, que tem o mesmo nome no livro. Então, tirando essa ambivalência, ficou o tema nacional, ou seja, a relação dos russos com a Europa, essa poesia que vai aparecer no jogo, e a questão, que também é um jogo, como a gente vai ver, dele com a Polina. Esses são os temas, portanto, que aparecem em O Jogador ou Um Jogador. Então, que poesia é essa? Aqui, então, temos uma análise do que está sendo dito. Então, vejam só. Essa poesia de risco, essa poesia no sentido dostoiévskiano, é muito importante para entender a análise, né, para entender a abordagem que vamos levar para a obra Um Jogador, entender a personagem principal, Alexei. O que seria, então, essa poesia? Não agir por interesse pessoal ou satisfação material ou carnal. Então, vejam, na hora de jogar na roleta, as personagens do livro que jogam na roleta, elas jogam com diferentes objetivos. Algumas vão estar lá buscando satisfação pessoal, material, né? Ou objetivos carnais, material carnal. Esse não é o poeta. Esse é o prosaico. Vão ser os outros. Os russos, na leitura que Dostoiévski faz e na personagem que ele constrói, jogam para satisfazer um anseio psíquico, uma vontade. É muito interessante como é que de uma certa maneira, para quem esteve junto no curso lá do Escritos da Casa Morta, aquele livraço que a gente analisou no ano passado, e muitos aqui estavam junto comigo, para perceber que aqui tem uma relação com o que o Dostoiévski enxergava naqueles prisioneiros na relação com o dinheiro.
Porque como está no livro e esteve na análise que a gente fez, o que Dostoiévski percebe? Que aqueles camponeses, primeiro, eles precisavam. Deixa eu voltar um pouquinho. A prisão que Dostoiévski esteve era uma prisão de trabalhos forçados. Então, todos eles trabalhavam de acordo com uma orientação da diretoria, lá da chefia. E Dostoiévski percebia que aquele trabalho forçado, obrigatório, era sempre feito de uma maneira leviana, né? Preguiçosa, era feito de uma forma pouco diligente, para dizer o mínimo. No entanto, quando os presos podiam obter algum resultado mais claro, tipo, se terminassem o trabalho, seriam liberados mais cedo, ou coisa parecida, mudava completamente a maneira com que eles trabalhavam. Além do mais, essa é a observação, a mais importante vem agora. O que ajudava os presos a se manterem sãos lá dentro? Era a permissão que a chefia do presídio dava para que eles tivessem trabalhos próprios. Então, um fazia uma costura, outro fazia um material de cerâmica, outro, enfim, coisas, né, artesãos, naturalmente, né, ligados às suas habilidades particulares, mas que era necessário que aquilo acontecesse. Perdão. E o que eles obtinham, muitas vezes, com esses produtos? Algum dinheiro. Também tinha toda a questão do tráfico de bebida para dentro lá, tinha todas as questões lá, não importa. Importa aqui que eles obtinham algum dinheiro. E o que acontecia, aí vem um ponto que eu quero ressaltar. O que acontecia, e que num primeiro momento, para Dostoiévski, chamou muito a atenção no sentido de uma interrogação, não entendia muito bem. Porque logo que aqueles presos acumulavam algum dinheiro, eles gastavam tudo numa noite só. Gastavam tudo. Torravam o dinheiro com bebida, com mulheres, né, que tinham uma relação lá com as mulheres da região, enfim. Queimavam, não gastavam nada. Esse olhar que Dostoiévski teve sobre esse poder que esses presos tinham, quando tinham algum dinheiro, me parece uma relação muito clara com o que ele está querendo dizer aqui agora. Ou seja, essa poesia dostoiévskiana, essa poesia de risco, é exatamente o que a gente vê no Alexiei, lá dentro. Que é, se eu tenho, eu não vou guardar, eu vou jogar tudo. Ou seja, o alimentar o meu, né, não é nem alimentar, é dar vazão a esse anseio psíquico, a esse jogo com a minha psique, é muito mais importante do que obter um resultado material. Estar no jogo e gastar tudo o que puder seria muito mais satisfazer esse anseio psíquico, seja para o bem ou para o mal, como está aqui na explicação, do que uma ideia de obter do jogo algum resultado financeiro. Claro que o Dostoiévski, como a gente leu na carta dele, tinha uma ideia de que poderia obter um resultado financeiro para né, sanar suas dívidas, ajudar a família e coisa e tal. Mas na personagem, o que ele quer dizer é isso. Os poetas são aqueles que vão jogar, né, motivados por sua psique e não interessados em tirar do jogo algum tipo de satisfação pessoal. Então, esse é o poeta russo. Essa é a maneira de jogar do russo. A gente, na semana que vem, que vai falar, né, a aula é chamada Um Poeta, vamos acrescentar algumas coisas sobre isso. E aí, continuando, para a gente chegar na terceira viagem, diz o Frank, né, Dostoiévski acreditava que o caráter russo era peculiarmente suscetível a esse tipo de poesia. Percebam, o caráter russo que vai aparecer muito mais, por isso a relação com os escritos da Casa Morta. Onde é que o caráter russo vai aparecer? No camponês. Porque o camponês é um russo raiz. A aristocracia, em grande medida, está contaminada pela Europa. Então, o caráter russo desse tipo de poesia vai estar mais presente lá nos camponeses, como esse relato lá da Casa Morta está aqui. Em grande parte da história, cujo tom é animado, saltitante, cheio de entusiasmo juvenil, né, a gente vê que a vovó, quando vai jogar, ela é uma adolescente. Né? Ela não quer saber, ela joga como adolescente. E a parte mais engraçada do livro. Né? Se ocupa em ilustrar os contrastes entre o caráter nacional russo e os outros.
no caso francês, inglês e alemão. Esses outros jogarão não de forma poética, de forma prosaica, ou seja, para obter o ganho, para sair, para parar de jogar quando tiver mais dinheiro, né? Então seria uma forma de falar da diferença. Um é jogar enquanto tiver dinheiro, porque do jogo vem a satisfação desse anseio psíquico. O outro, parar de jogar quando tiver recebido mais do que gastou. Esse vão ser os demais. Isso faz do jogador, aí o nome russo, Igrok, né, a única obra internacional de Dostoiévski. Essa presença aí essa relação com os demais. É uma história em que a psicologia e os conflitos dos personagens não só resultam dos seus temperamentos individuais e qualidades pessoais, mas também refletem uma interiorização de vários valores e modos de vida nacionais. Certo? Então, aquilo que a gente viu na primeira viagem sobre o burguês parisiense, né? Sobre o pragmático inglês e sobre a pompa do alemão, que a gente vai estar olhando mais detalhadamente, vai aparecer no jogo. Enquanto que o russo tem essa poesia, né, na hora que vai jogar, na hora de olhar para a própria vida como um todo, que vai aparecer no jogo. Com isso, a gente chega na terceira viagem, que vai ser uma abordagem mais curta. É uma viagem que ela é importante pelos motivos envolvidos que levaram à produção da obra em si. Então, a gente viu a elaboração de um jogador, mas nós vimos lá em 63. Repito que um jogador foi escrito em 66. Então, nós vimos que a ideia de um jogador veio 3 anos antes e tem no meio do caminho Memória e Subsolo e Crime e Castigo. Certo? Então, levou 3 anos e 2 grandes obras para ser, de fato, colocado no papel, digamos assim. Então, essa viagem tem esse papel. E a razão, né, essa motivação que levou o Dostoiévski a escrever propriamente dito, tem a ver, está ligado, melhor dizendo, a como que ele conseguiu dinheiro para fazer essa viagem. Essa viagem em 65, também no verão, foi uma viagem, a Polina estava no exterior, ela estava em Paris. E ele, então, dá um jeito de viajar para encontrar com ela. Só que ele está quebrado financeiramente. Porque nesse momento, ele já não tinha a revista Tempo, já tinha perdido o irmão, porque a esposa e o irmão dele morrem em 64. E quando o irmão dele morre, ele assume a família do irmão. No caso, a cunhada e os filhos. E quando a Maria morre, ele assume, já era da parte dele, mas ele assume com maior responsabilidade o Pacha, o enteado. Então, em 65, ele está muito comprometido financeiramente. Então, ele acaba assinando um contrato, que a gente vai ver agora na sequência, draconiano, que foi o contrato que o levou a escrever Um Jogador. Tá? Então, ele consegue um dinheiro, assina esse contrato, assume uma dívida para viajar, só que ele tinha tantas dívidas que o dinheiro que ele consegue, na verdade, acabou sendo inútil, como a gente vai ver. Então, o caso Stelovski. Stelovski é um editor que adiantou a ele 3.000 rublos. Então, vejam aqui por quê. Né? Então, para conseguir a viagem, o editor lhe adiantaria 3.000 rublos em troca do direito de publicar uma edição de suas obras completas. Vejam só o contrato. Além disso, Dostoiévski concordou em fornecer um novo romance
de formato especificado até 1º de novembro de 1866. E caso não cumprisse essa cláusula, ele teria o direito de publicar todas as suas obras futuras sem compensação para o autor por um período de 9 anos. Apesar dos riscos de um contrato desse tipo, Dostoiévski o aceitou. Vejam como é que ele é, de uma certa maneira, um poeta naquele sentido lá, né? Jogou dessa maneira, né? Ele aceitou o contrato. E aí foi viajar. Vejam só a viagem e os 3.000 rublos que ele recebeu como adiantamento, né, nesse contrato todo. Quando chegou a Wiesbaden, em 29 de julho, ou seja, primeira parada dele, para tentar a sorte, os 3.000 rublos já haviam sido distribuídos entre seus credores mais prementes e também divididos para atender as necessidades da família de Mikhail e de seu enteado Pasha. Sobravam-lhe apenas 175 rublos de prata para a viagem. Então vejam onde é que esse cara se metia, né, para dizer de maneira coloquial. 5 dias mais tarde, no entanto, perdeu tudo, até o último centavo, e foi forçado até mesmo a penhorar seu relógio. De novo, tá? Nós estamos 2 anos depois, de novo. Então até outro relógio, sei lá. E aí, para obter ajuda, ele recorre a Turgenev, que vivia em Baden-Baden, com quem estivera no mês anterior em Petersburgo e mantinha as melhores relações de amizade. É interessante porque quando nós vimos o Idiota, foi um momento em que ele rompe com Turgenev. Mas aquele momento que ele sentiu até... Ele não queria encontrar Turgenev quando teve na viagem lá com a Ana, porque ele devia um dinheiro, que é esse dinheiro aqui que ele pediu nesse momento, né? Então as histórias se conectam dessa maneira. Mas o fato que ele teve que apelar, no momento estava bem com o Turgenev, mas ele teve que apelar, ele pede, tipo assim, 100 thaleres e recebe 50, quer dizer, não consegue todo o empréstimo, mas consegue alguma coisa. Ele escreve para Polina, eu separei esse trecho, porque a Polina vai encontrar com ele, ela estava em Paris, mas ele encontra com ele, mas os dois vivem uma situação de penúria, certo? Aqui a situação de penúria do Dostoiévski é muito marcante, como nós vamos ver na leitura de um trecho aqui da carta. Então ele diz, ó, depois que ela vai encontrar com ele, vive naquela situação de amizade com ele, mas ele querendo ser amante, né? Ela não cede, mas depois ela volta para Paris, ele manda essa carta para ela. Ainda estou vivendo sem refeições, e já é o 3º dia em que vivo de chá de manhã e à noite. E é curioso, não tenho de forma alguma vontade de comer. O pior é que eles me cercam, eles do hotel, né? E às vezes recusam-me uma vela à noite, especialmente, quando sobrou um pouco da noite anterior, mesmo que seja um pouco mínimo. Mas saio do hotel todo dia às 3 horas e só retorno às 6, de modo a não dar a impressão de que não janto, mantendo as aparências, né? Então aqui tem outros trechos da carta na Folha, né, para ressaltar esse estado de fato que ele vive de penúria, de fome, né, passa dias sem comer, né, com medo de ser despejado e pedindo empréstimo para todos conhecidos e mais alguns. Quando ele volta para Petersburgo, já no final de outubro desse ano, o relacionamento deles acaba de vez. Então está aqui o Frank contando sobre isso. O relacionamento entre eles terminou quando as propostas de casamento que o escritor lhe fez foram persistentemente recusadas. Mas Dostoiévski recriaria em breve a intensidade de seus acessos de amor e de ódio em um jogador, em que, no entanto, ele consegue, no plano imaginativo, o que não conseguira na realidade,
pois a bela e desdenhosa Polina está apaixonada pelo jogador irresponsável e autodestrutivo. Então, estou concluindo a apresentação. Então, para a gente entender a relação do Alexei com a Polina no livro, precisa trazer essa história verídica do Dostoiévski pela Polina de verdade, na qual, depois daquele primeiro caso que eles têm ainda em Petersburgo, nas suas 2 viagens, ele conseguiu tê-la como acompanhante da viagem, mas, né, uma relação de amor e ódio bastante, bastante clara, né, bastante acentuada. E dentro do livro nós vamos ver o Alexei falando sobre isso, né, vontade, ele chega a falar a vontade de matá-la, e ao mesmo tempo apaixonado por ela. E é interessante como é que ele não consegue, agora falando do Alexei, entender a Polina. Tá? Isso é uma parte que a gente vai começar a falar na semana que vem. Bem, é isso que eu tinha guardado para a gente, uma longa caminhada. A gente, semana que vem, continua, e aí sim vamos começar a leitura do livro, começar a conhecer mais o Alexei, né, o poeta, e aqui eu termino a nossa apresentação, termino a gravação para a gente poder fazer as considerações e perguntas, enfim, nossa parte colaborativa.